do surgimento do Vaticano ali no colo do fascismo, né? Sim. Ali no bercinho do Mussolini, no bercinho do fascismo, e depois, né, se desdobrar em tudo que se desdobrou na Segunda Guerra. Então, nesse sentido, né, o Tratado de Latrão, como é chamado o documento, né, assinado pelo Benito Mussolini, e aí esse documento ele organiza, né, ele coloca ali os termos desta concessão de território, que é, como eu já tinha mencionado, um bairro de Roma, no entorno da Catedral de São Pedro, né, para a criação do Vaticano. Como é que se né, se influenciou, como que influenciou, né, esse tratado para o avanço do fascismo na Itália, Romero? Olha, veja, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Eu sou totalmente devedor ao Kertész, né, ao David Kertész, esse historiador americano. Ele fez um estudo muito atualizado, inclusive, porque havia algumas controvérsias. Eu vou entrar nas controvérsias depois do fato, né? As controvérsias eram assim, veja bem, o Papa Pio XI gostava ou não de Mussolini, Mussolini gostava ou não do Papa. Então, assim, havia desconfianças recíprocas. Não é? É óbvio que se você perguntasse ao Papa Pio XI, Mussolini ou Lenin, obviamente ele não tinha dúvidas, Mussolini. Né? Se você perguntasse estilo União Soviética, ou de Stalin ou a Itália de Mussolini, a Itália de Mussolini, não há dúvida. Então, assim, para combater o socialismo, a igreja usaria todos os tempos, como foi feito isso, inclusive, né? Mas veja bem, a coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque havia, na verdade, algumas arestas que foi até o fim, até a morte de Pio XI, né, que é o Papa da época da Concordata. Né? Pio XI, ele assume ali, eu acho que com a morte de Bento XV, eu acho que ele assume ali por volta de 20, eu acho que é 21 a 22, sei lá. E ele na verdade, ele vai ficar até a sua morte, que é 38, quando Pio XII assume, né? Então, veja, ele tinha, Pio XII, chamava-se Eugênio Pacelli. Era uma espécie de cardeal de Estado do Pio XI e acabou sendo núncio apostólico na Alemanha, também por recomendação de Pio XI. Pio XI tinha muita confiança em Eugênio Pacelli, porque Pacelli era um diplomata nato, Pacelli era um poliglota e Pacelli era um canonista muito inteligente. Né? Isso que era a força de Pacelli depois se tornará sua fraqueza, porque isso levará a igreja a um beco sem saída. Mas, inicialmente, interessava a Pio XII ter Pacelli, né? Inicialmente como cardeal de Estado, depois empurrá-lo lá para a Alemanha. Veja, essa concordata com Mussolini, o Pacelli participou. Pacelli participou dessa concordata, ele ainda estava na Itália, né? E ele, na verdade, ele foi o articulador teórico da concordata, né? O Papa assinou, o Papa tinha ciência, mas o Pacelli foi importantíssimo nisso, né? E qual era a ideia? A ideia era, inclusive, um Estado maior. Só que o impasse territorial se deu com Mussolini. Por quê? Porque Mussolini, veja bem, Mussolini, a rigor, para mim, Mussolini nunca foi católico. Mussolini queria instrumentalizar o catolicismo para os seus interesses. Mussolini, ele sabia de uma coisa, que é interessante, que também Gramsci dirá nos seus cadernos do Cáceres nos anos 30, que é o seguinte, veja, eu não sou católico, mas eu preciso da igreja para instrumentalizar meu poder. Né? Então, Mussolini, ele vinha de uma tradição socialista em que as críticas à igreja eram feitas quando ele era sindicalista. Então, Mussolini não tinha ilusões com a igreja. Mussolini não era propriamente um religioso. Agora, Mussolini era um político profissional, um político que queria inaugurar uma nova era na Itália, né? Que foi exatamente o fascismo, e ele percebeu que o fascismo atraía as hostes da igreja. Olha, eu dizer aqui que a Igreja Católica, em 29, era 100% fascista, é mentira, não é verdade. Agora, não dizer que não tinham prelados importantes fascistas também não é verdade. O que eu estou querendo dizer é que uma parte da igreja era fascista e a outra parte não era. Por exemplo, Pio XI, ele não tinha simpatias pelo fascismo. O problema é que ele não tinha saída. Era Mussolini, não tinha, a concordar tinha que ser com Mussolini, porque não tinha alternativa. Né? Ele, inclusive, Pio XI, se sentiu derrotado com essa concordata. Não era o que ele queria. Né? Porque, historicamente, a igreja merecia, pelo seu poder, ter uma fatia maior. Só que Pacelli era muito inteligente, mais inteligente do que o Papa Pio XI,
que Pacelli disse, olha, senhor Papa, vamos ser sinceros numa coisa. O nosso poder não está limitado só a esse território. Existe uma diferença do catolicismo para outros estados na Europa e fora da Europa. O nosso poder não está unicamente aqui. Se o nosso poder estivesse unicamente aqui, não só esse tratado de Latrão era inútil, como não valia nada. Né? Você ganhar um bairro, não. A questão é, nós precisamos consolidar o Estado formalmente aqui e expandirmos para o mundo, porque o nosso poder está no mundo. Esse Eugênio Pacelli, meu amigo, desses papas Pio, juntando Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII, o XII, que será o Pacelli, que é o Pacelli, é o mais inteligente. Não é à toa que esse homem governou a igreja de 39 a 58, quase 20 anos de um poder férreo, né, sobre a igreja. E ele era muito inteligente e altivo. Não só altivo porque ele era grande, ele era imenso. Assim, ele era uma figura imponente. O Pio XII, até hoje, a direita adora ele, porque ele era uma figura imponente. Pio XII era uma figura temerária, inclusive, porque ele era muito imponente. E, consequentemente, muito inteligente, poliglota, canonista e tal. Ora, Pio XII, quando ele ser o Papa, aceita isso, porque o nosso trabalho está fora do Vaticano, não aqui. Não é? Veja, então, nesse sentido, o Tratado de Latrão ele foi conveniente para a igreja. Não era o que ela queria, mas ele foi conveniente. Agora, um tratado, você não só recebe direitos, você tem deveres também, né? Nunca esqueçamos disso. Né? Uma concordata, você não tem apenas deveres, você tem direito também. E tem direito e tem deveres. Os deveres foram, a igreja não podia comprar briga com Mussolini. Né? É tão provado que Mussolini ele perseguiu a ação católica. Uma coisa que pouca gente sabe, Mussolini, já na década de 30, perseguiu a ação católica, era a menina dos olhos do Papa. O Papa ficou puto com Mussolini. Na verdade, o Papa morreu brigado com Mussolini, né? Porque Mussolini perseguiu. Mussolini instigou as suas hordas a cometer um quebra-quebra nas casas da ação católica em toda a Itália. As hostes de Mussolini pegaram o retrato do Papa, fizeram uma passeata pisando no retrato do Papa, isso em Roma, já de 30. Então, assim, não foi simples a relação com o fascismo, né? Até porque Mussolini sabia que a igreja toda não era fascista. Não é? Existia um setor, principalmente uma parte mais baixa do clero, que via Mussolini com profunda desconfiança. Mussolini via o autoritarismo de Mussolini ia sobrar para a igreja. Não era que esses caras fossem bolcheviques, não. Porque, na verdade, a esquerda, uma esquerda comunista dentro da igreja, era minoritária. Na verdade, eles eram, no fundo, liberais, né? E que tinham medo de o domínio de Mussolini sobrasse também para a igreja. O que aconteceu? Né? O que de fato aconteceu. Né? Então, nesse sentido, eu diria que a relação fascismo-vaticano ela não é uma relação de mão única. Ela é uma relação de mão dupla. Né? Existem setores do Vaticano fascistas, até hoje, inclusive, e existem setores que nunca foram fascistas e sempre alertaram o Papa para o crescimento do fascismo se tornar também contra a igreja. É isso. É interessante, eu não sabia dessa perseguição do Mussolini à ação católica, né? Sim. Não sei se você sabe, Romero, eu sou assistente social, né? Claro. A minha profissão, ela foi gestada a partir de desdobramentos, não joque, né? Claro. Mas foi gestada nesse Sua profissão âmbito. nasceu da cabeça de Leão XIII, não tenha dúvida. Leão XIII. E eu não sabia, para mim é interessante esse informe aí, ainda que isso não se traduziria, pelo que eu entendi, não se traduzia numa oposição à igreja, mas assim, é um movimento que a igreja fazia no meio da massa, né? Que era... Olha, deixa eu só explicar melhor uma coisa. Sim. Não é que Mussolini, Mussolini, ele era mais inteligente do que a gente imagina. Eu vi um filme sobre ele, que eu recomendo aqui, chamado Vincere, de Marco Belloc, que é um filme de 2010. Também já assisti, é muito bom esse filme. Eu adoro esse filme. E muito você bom. vê que Mussolini ali, Belloc fez uma pesquisa preciosa. Belloc é um dos últimos grandes cineastas do cinema político italiano dos anos 60. E Belloc fez uma pesquisa minuciosa, né? E você vê que Mussolini era inteligente. Mussolini era um estrategista. Ele percebeu o seguinte, que o Papa em si e o Vaticano nunca seria ameaça ao fascismo. O que seria ameaça ao fascismo era a disseminação do catolicismo nas massas. E qual era o braço do Papa que disseminava o catolicismo nas massas? A ação católica. Então, a ação de Mussolini foi preventiva.
A Ação Católica não era antifascista naturalmente, de maneira nenhuma. Ela tinha desconfiança do fascismo. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, Mussolini, em ação preventiva, começou a limitar e podar, não é, a Ação Católica a ponto de jogar suas hostes para cima, não é, da Ação Católica. Foi isso que aconteceu. Essa Ação Católica mais progressista não é dessa época. Né? Porque, olha, veja bem, nós estamos falando aqui de um momento, Luciano, de uma ação católica muito papista ainda, de uma ação católica muito na centralização do Vaticano. Essa ação católica que você citou aí, essa ação católica que vai dar na JEC, JUC, JAC tal, aqui no Brasil, já é outra ação católica. Porque, veja bem, a ação católica, ela nasce oficialmente no final do século XIX, com um cardeal belga, que era ligado ao movimento operário, não era nenhum socialista, mas era ligado ao movimento operário, chamado Cardin, o cardeal Cardin, que era considerado o cardeal dos operários. Agora, veja bem, no século XX, o Papa Pio XI foi o que mais simpatizou com a ação católica, porque ele queria uma ação católica, obviamente, com o braço dele. Né? A ação católica ela vai se tornar mais autônoma do Vaticano depois dos anos 50, ainda com Pio XII, e Pio XII, inclusive, perseguirá, né? A ação católica. Agora, a ação católica vinculada à esquerda, aí já é um fenômeno dos anos 60. Tanto na Europa como no Brasil. Porque o Brasil foi onde teve um movimento de ação católica muito interessante. Né? Aqui no Brasil, a ação católica chega conservadora, ligada ao cardeal Leme, o grande cardeal Leme do Rio de Janeiro, não é? E ela vai se autonomizando do cardeal Leme. Nos anos 50, quem vai coordenar a ação católica é um bispo que foi progressista aqui em Aracaju, chamado Dom José Vicente Távora. Não é? Depois, Dom Helder Câmara passou pela ação católica, Dom Helder, Dom Vicente Távora, tal, Dom Aloysio Lochaide, uma geração de progressistas já passou pela ação católica. Então, a ação católica, inclusive, ela vai se dividir, não é? Depois de 64, uma parte dela vai entrar no PCdoB, vai criar a P e entrar no PCdoB. Então, a ação católica, infelizmente, eu não posso tratar dela aqui, porque ela teria que ser uma live só para ela. Inclusive para a PUC, onde você estudou, porque a PUC também tem um vínculo orgânico com a ação católica, historicamente. Sim. Tal, entendeu? Mas, infelizmente, não é o tema nosso aqui. Só para dizer que nós estamos num momento iniciante da ação católica muito vinculada a Papa Pio XI. Ela não era marxista, ela não era sequer liberal. O que ela era, na verdade, era muito preocupada com o crescimento de Mussolini na Itália e que o crescimento e o autoritarismo de Mussolini ia sobrar para a igreja. Alguns padres e bispos perceberam isso e disseram, olha, se a gente não abrir o olho, tá aí não abrir o olho, Mussolini engole a igreja. Então, assim, a nossa posição é ficar contrária a Mussolini, não é ficar a favor de Lênin, por exemplo, entendeu? Não era a favor de Lênin, era contra Mussolini. Né? E isso eu acho que a igreja foi eficaz, porque, de certa forma, Mussolini percebeu que a igreja tinha mais poder do que ele imaginava. Enquanto ele focava no Vaticano, a ação católica se expandia na Itália. Então, veja bem, ele não podia eliminar o povo italiano. Mussolini podia fazer tudo, menos eliminar o povo italiano. Eliminar o povo italiano era eliminar o fascismo. Então, ele teve cuidados também, assim como o Papa Pio XI também teve. É isso.